Mas e você já passou muita situação real, já passou muita situação assim de gritaria, porque você foi agente penitenciário. 10 anos. 10 anos, né, 10 cara? anos. Entre meus 18 e 19 anos foi quando eu entrei na penitenciária. Legal. Numa época bem diferente de hoje. Não existia as trancas elétricas. Era mais pauleira. A gente tinha que entrar sozinho dentro do pavilhão com 200 presos, 180 Suave. presos. Hoje, Cara, na maior suave. parte dos presídios de São Paulo já tem um sistema elétrico onde Tá. facilita um pouco a vida do agente penitenciário. Então você pensa, 18 para 19 O anos... sistema elétrico é assim, os caras vão tomando choque. Podia ser. Sai fora! Hoje você aperta o botão, as portas abrem, você tem menos contato. Ainda é uma profissão muito perigosa, mas naquela época tinha bem menos respaldo. Você lidava diretamente com o preso, não tinha estrutura alguma. Né? O grupo de intervenção rápida, o GIR, não era atuante na época, estava iniciando, então a gente não tinha O ferramentas. grupo de intervenção rápida não era tão rápido. Não era tão rápido, né? Não era nem respaldado na época. Nossa, cara. Era os caras, eu brincava assim, eram os caras que tinham coragem De chegar. e chegava. Hoje tem uma estrutura própria, muito Sim. de elite mesmo. Cara, você começou com 18? 18 para 19 anos. Nossa. Então, assim, eu tinha acabado de fazer 19 anos. Nossa. Apareceu com Já 18, treinava, já treinava desde os 18, mas Caraca. eu treinava não o Krav Maga. Tá. Eu treinava outras artes marciais. Minha vida inteira, várias outras artes marciais. Uma curiosidade, o que você já treinou nessa vida? Antes da gente continuar. Vou falar o que eu não treinei. Louco, É mais cara. fácil. O que eu não treinei. Não treinei judô. Tá. Não treinei Não Kung treinou Fu. judô? Na minha época, toda criança Não treinei. treinava judô. Não treinei cara. judô. Na época de Não escola. treinei o Kung Fu tradicional. Tá, você fez o que? Jeet Kune Do? O Jeet Kune Do não, eu fiz o Wing Chun. Wing Chun. Que é uma modalidade um pouco diferente. E isso trabalha mais os braços. Fiz o Karatê, fiz o Kickbox, o Hapkido, fiz o Muay Thai, fiz o Taekwondo. Hapkido, sou Eu louco vou pra pular, fiz o treinar. Wrestling, Caraca, você dava fiz o suplê na Jiu-Jitsu. galera. Fiz Que o legal, Jiu-Jitsu. cara. Gil. Mas o Krav Maga ainda não. Mas foi quando eu entrei na penitenciária, moleque, né, que a gente acha que sabe das coisas, que você começa a falar assim, mas peraí, essa situação aqui, eu com esses 3 caras aqui dentro dessa gaiola, né, que a gaiola é um local de acesso para dentro do pavilhão, Sim. eu sozinho com esses 3 caras aqui, se esses caras vierem para cima de mim nesse ambiente confinado, Fudeu. o meu chute do taekwondo aqui, por exemplo, não encaixa. Não Os encaixa. caras vão me atropelar, eu nem tenho distância para chutar aqui Não, e dentro. se separar na trocação com um, já era. Se você for usar o boxe ali com um, já A minha técnica de levar o cara pro chão e finalizar com uma chave, vou levar chute na cara dos outros 2. Eu comecei a pensar, e se o cara puxa? Dentro do presídio as pessoas não conhecem, mas existem muitas armas improvisadas. Os caras quebram o cabo de vassoura, a mola faz uma lança. A escova de dente, a mola faz um espeto. Até mesmo na estrutura da parede, que, imagina, né? Tudo que é feito com dinheiro público, como é feito. tá podre. O Então cara os arranca um caras- pedaço do piso, Os caras eles quase não têm tempo. azulejo. Né, tudo. tempo e mão de obra, É. os caras cavucam a parede, arrancam o vergalhão, a mola, faz pra te furar. Então, assim, comecei a me colocar no seguinte pensamento. Eu nunca aprendi isso nenhuma das artes marciais que eu treinei até hoje. Tá faltando alguma coisa? Cara, não, ali foi a extrema realidade, né, cara? Ali foi um choque de realidade. Cara, a violência todo dia, imagino eu. Todo E dia. por você ser novo, os caras deviam te testar. Você é testado todos os dias. É mesmo? Eu Como costumo que dizer era assim, isso, o mano? pessoal, o cara fala assim, seu Wesley, a gíria do preço chamada senhor. Você ia cobrar alguma coisa, não cobrar o sentido de seguir a lei, Sim, né? A lei tá da lá, LEP, isso. né? O regimento da penitenciária. Sim. Aí o cara olha pra você e fala assim, seu Wesley, você tem de idade, eu tenho de cadeia. E aí então você todos os Caraca, dias olha isso, testado. Que jogo hierárquico, cara. O jogo mental é uma pressão mental o dia inteiro. Se a cadeia virar, você já sabe o que vai acontecer. Ô, louco. Né? Ameaça, Você tá- cara. Explícita. Caraca. Tinha as ameaças Como que você fazia explícitas. no começo, cara? No início você fica pilhado, né? 18 anos, 19 anos você é muito corajoso. muito hormônio A gente é também, muito né? corajoso. É. Não é? Chega a ser a beira a inconsequência. muito louco, A gente né? beira a inconsequência. É. Então, cara, discutia, batia a boca, colocava o cara pra fora da radial, levava pro castigo, assumia o problema. Já teve preso de tentar partir pra cima pra testar, e aí você tem que imobilizar o O cara. cara vir pra cima de você. Já aconteceu de vir pra fisicamente, cima. o cara vir- Fisicamente. De você falar, não vai, vou, não vai. Então vem, Você testa. avisando, não vai. Não vem, vou. E aí, Não não vem. foi, né? E foi. Foi de outro jeito. Foi pro chão. Foi de outro jeito. Foi. Foi de outro jeito. Foi pro pote. O pote que a gente fala lá, a crítica seja até mesmo a expressão até hoje, faz 6 anos que eu saí do serviço, é o castigo. Ah, tá. Porque dentro da penitenciária é diferente dos filmes americanos, tá? A realidade dos tá. presídios brasileiros são totalmente diferentes das séries que você assiste na Netflix, né? Prison Break, que um preso faz com o outro e aquela coisa. Não, é bem diferente. Aqui, devido ao crime organizado, impera uma lei dentro dos presídios. É uma lei. É uma lei do crime organizado. É uma lei do crime organizado.
do crime organizado, mas do crime geral, que é muito mais rígido que a lei da sociedade. Rapaz. Lá, aqui, o cara rouba e vai pra cadeia. Ó, coitado, por que será que roubou? Lá, se o cara rouba qualquer coisa dentro da cela, porque a cela é pra 12, mas tem 30, 20. Se o cara rouba qualquer coisa, ele não tem advogado, juiz e promotor. Ele vai ser sentenciado ali na hora. E a punição é tomar um couro, a punição é tomar, dependendo do caso, até morte. Então eles têm os próprios códigos deles. Tem a hierarquia deles. A hierarquia deles, eles se protegem. Então aquele negócio que a gente vê em filme americano, o preso está entrando, aí os caras batem grade. Ô, lindão, vai virar mulherinha, vai virar mulherzinha. Isso aí não existe. Hoje, nas últimas décadas, nos presídios, devido à organização do crime, isso não existe mais. Na verdade, eles são muito unidos. Entendi. O que existe? Ah, mas por que mataram? Por que tal preso não pode ir para tal cadeia? Porque ele cometeu algum crime, ou ele é de uma outra facção criminosa, ou ele cometeu algum crime que é inaceitável. Dizem que no Brasil a gente vive a cultura do estupro. Tá. Algumas pessoas dizem isso. Eu, por trabalhar 10 anos na penitenciária, posso dizer que não, o Brasil não tem uma cultura do estupro. Tá. Porque se a gente pegar o que seria aí chamado de escória da sociedade, que é o criminoso, é ou não é? Se eu tiver que escolher uma escória, quem é? É o trabalhador? É quem está fora da regularização. Quem está fora da sociedade. Sim, né? E dentro dessa própria escória da sociedade, nem eles aceitam um estuprador. Entre eles punem o estuprador? O estuprador, ele nem consegue entrar dentro de uma penitenciária, ele tem que ficar num lugar reservado, porque se algum outro preso acessar lá, dentro do código, ele é morto. Caraca, meu. Ele é torturado, ele é morto. Então, entre eles, isso é É baixo. inaceitável. Caraca, inaceitável. que louco. Então, o cara agrediu mulher também, ele tá em maus lençóis dentro de uma penitenciária. Então, estuprador, agrediu criança, pedófilo, agrediu mulher, outra facção criminosa, esses nem podem entrar por convívio com os demais presos. Então, assim, é pressão o tempo inteiro. Então, eles são muito unidos. Tá. Então, impera uma lei do crime dentro. É um mundo paralelo. Já testemunhou rebelião, cara? Já testemunhei rebelião, já passei por uma tentativa de resgate que se tornou uma rebelião. Tá brincando, mas você tava atuando ali na hora? Estava trabalhando naquele dia. Era um dia de visita. Como assim? Resgate iam resgatar presos? Os presos dentro. Era um dia de visita. Tá. É um dia que a cadeia fica mais movimentada. Tá falando de cadeia de penitenciária. Deve dar muito estresse, né? Pra todo mundo. Todo mundo. Então era um dia que estava tendo visita. E aí eu estava trabalhando numa gaiola. A gaiola tem os pavilhões, tem a radial. É o que dá acesso aos pavilhões. Tá. E aí eu ouvi uma rajada. Fuzil, metralhadora. Os caras, o crime organizado veio de fora, começaram a atirar nas torres. Com fuzil. Com fuzil, para que os agentes da muralha não conseguissem revidar e, claro, vai se proteger. Claro. Para invadir, porque é dia de visita, então os portões estão abertos. Tá. Entraram armados para resgatar Supressão alguns de fogo. presos. Tá, legal. Simultaneamente acontecendo uma rebelião. Pegaram um funcionário de refém, um agente de refém, para sair. Então, eles iam se encontrar para poder ser resgatado. Na hora que eu vi, olhei para trás, os caras correndo, a minha grade trancada, saí rápido, um cara ainda tentou segurar no meu braço, livrei, empurrei, o cara não conseguiu me segurar, passei rápido, meus amigos ficaram para trás que não conseguiram sair, já foram pegos de refém rapidamente. E uma cena assim que me chamou muita, que assim, marcou muito a minha memória, é que no sistema de visita tem um vidro onde as visitas passam, abre uma porta, fecha uma porta antes de abrir a outra. É que seja mais seguro. Do lado contrário, fica o agente penitenciário que fica fazendo essa liberação, onde passa os funcionários também. Eu lembro como se fosse hoje. Quando eu passei por essa porta para ir no sentido da administração, o cara está entrando com um fuzil do outro lado. O cara virou o fuzil para minha direção assim, e eu de frente com ele com o vidro blindado, mas duvido que seguraria um fuzil. Me abaixei e passei rapidamente, e o cara ficou barrado naquele portão. E o fuzilzão tava ali na tua cara. Um portão barrou, eles resgatarem diversos presos e levar embora. E aí, não conseguiram o resgate, aí já virou a rebelião, aquela coiseira toda. Aí horas e horas e horas dos amigos aí apanhando, sendo torturado, pressão psicológica, que ninguém sabe o que acontece numa rebelião. Nossa, numa dessas os caras acham que aproveitam até pra extravasar, porque os presos já estão nervosos, né? E ali eles pegam a galera que tá de refém e... Nossa... Bate, humilha, judia. Eu nunca fiquei de refém. Passei por quase situações de refém, mas eu nunca fiquei de refém. Mas meus amigos que ficaram foram torturados psicologicamente, de ficar encostando espeto. Espeto é o vergalhão amolado na garganta, é falar que vai injetar seringa com AIDS no cara, é falar que vai cortar a língua dele. Tortura inimaginável. Nossa, cara.
E você já testemunhou agressão pesada entre os presos, assim, violência? Já testemunhei assim. Eu já vi um preso saindo, apanhando dentro de um pavilhão, estava trabalhando, acho que foi dívida de droga, começou a ser espancado lá no meio, não tem ninguém te fazer, né? Você grita, manda parar e tal, mas os caras param a hora que quiser, né? Porque até chegar a contenção, imagina, 5 minutos, 5 minutos é muita coisa bater em alguém. Puta vida. É muita coisa, pra quem tá apanhando é uma então, eternidade. não acaba mais, cara. Já testemunhei, testemunhei 2 mortes, não acontecendo a morte, eu cheguei depois da morte. Uma delas a gente acredita que o cara foi suicidado. Ele foi suicidado, se é que você me entende. Tá, induziram. Claro. Dentro do, ele chegou a essa do banheiro, conclusão. dentro do banheiro social lá, dos presos coletivos, tinha um cara pendurado enforcado. Mas todo o cenário era ridiculamente claro que foi armado. Tá. O pé do cara encostava no chão. Tá. A gente sabe que não tem como você se estrangular, se enforcar com o pé alcançando o chão. Cara, eu que sou alto, meu braço é comprido, acho que eu consigo. Seu instinto de sobrevivência não deixa, você vai pôr o pé no chão. Com certeza. Né? E o cara tinha hematomas, e enfim. Tá. E uma outra situação onde um preso tomou um tiro de calibre 12 no meio da cabeça e eu ajudei a recolher o corpo desse cara. Não tinha nada, a cabeça não tinha nada. Tinha um resto de cabeça. Mas era o quê? Munição expansiva, o cara balote? Tentou fugir de madrugada, cerrou a grade. Isso vem vários dias, né? O cara cerra a grade e tal. Fizeram uma Tereza. Tereza é juntar vários lençóis. Tá. Né? Lembra da Rapunzel? Mas o cabelo são os lençóis. Os lençóis. E o cara de Franco da Rocha é uma cidade muito nublada. Tá. Né? Tem muita cerração e tal. Muita neblina. Então, de madrugada, não dá muita visão. O cara tentou fugir e jogou. Quando ele subiu e ele foi pular, o muralha, amparado pela lei, porque a linha de tiro é uma linha onde o preso vai levar tiro, ele sabe disso. Um disparo de calibre 12. A gente brinca que o cara foi muito bom de mira. A gente até hoje brinca assim, cara, você deu um tiro pra assustar, né? Ou você acertou de verdade. Né? Pegou na cabeça e o cara caiu. A gente foi lá recolher o corpo do cara depois de algumas horas. Não sobrou nada. Que eu morava muito próximo ali, e aí ligou pros primeiros que estavam livres. Caramba, de 12 não sobrou nada, cara. Não sobrou, como diz o filme A Tropa de Elite, estragou o velório. Estragou o velório. Cara, e você falou de dívida de droga. Tem muito isso, né? É uma realidade. A droga é a moeda, é o dinheiro dentro da penitenciária. Tá. A droga é o dinheiro. Aquele papo que o pessoal fala que os presos, quando eles estão sob efeito da maconha, eles ficam mais calmos. É real? Grande parte sim. Tá. Eles ficam ali, mais na deles, costumam dar menos trabalho. As drogas que preocupam mais são as crack, cocaína. O cara fica ligeirão. São as piores. O maior problema da maconha dentro da penitenciária, tudo bem que é o uso ilícito, óbvio, mas a questão da contração de dívida. O cara começa a usar. Como que ele tá pagando essa maconha? Como ele tá pagando isso daí? Tá. E aí é a hora que ele começa a se aprofundar mais no crime. Aí ele começa, você tá devendo tal coisa, tem que fazer isso pra mim. Tá mais faz isso pra mim. Se mergulha mais ainda. Ele vai se enforcando cada vez mais no crime. E como que essas dívidas são pagas dentro da cadeia, por exemplo? Ou alguém da família do cara deposita um dinheiro, ou o cara faz alguma coisa ilícita a favor daquele pessoal que ele tá devendo dinheiro. Uma situação que acontece às vezes, pega um funcionário. Acontecia isso. Hoje, talvez, pega um agente penitenciário ali que segue muito ao padrão, muito segue rígido. A lei, é rígido, segue o que tem que ser feito. E ele está atrasando o lado do crime ali, o esquema naquele pavilhão. O cara fala assim, tá devendo um tanto, né? Vai lá e dá um soco na cara daquele funcionário ali. Dá um soco na cara do funcionário. Esse preso vai se dar mal? Vai se dar mal. Vai pro castigo, vai perder progressão de pena e tal. Só que ele vai quitar a dívida dele, vai ficar com uma moral ali no crime. E a forma mais simples dele, do crime se beneficiar, porque aquele agente penitenciário vai ser para outro setor. Vai chegar outro agente ali. Vai chegar outro agente. Vai atrasar menos, talvez não tenha aquela mesma energia. Então, a droga é uma moeda de troca em vários sentidos dentro de uma prisão. Caramba, cara, é uma realidade muito diferente. É um mundo muito diferente do cidadão comum. O cidadão comum fala assim, mas como que entra cachaça na cadeia? Como tem cachaça? Como que entra cachaça na cadeia? Cachaça. Cara? Os caras fazem cachaça. Maria Louca, dentro da cadeia. Maria Louca? Chama Maria Louca. É porque você fica louco mesmo, né? Fica doido. No presídio, em algumas, não sei como é que acontece hoje, mas antigamente maçã, por exemplo, frutas muito cítricas eram proibidas a entrar, justamente para que não fosse feita uma fermentação. Mas os caras dão um jeito com tudo. O cara põe um arroz, aí o cara pega aquele resto de arroz,
coloca com outra coisa, aí o cara pega uma mangueirinha, o cara tira a mangueirinha do chuveiro, que nojeira. tira a mangueirinha do chuveiro e faz um alambique. O cara faz um alambique dentro da cela. Como a gente não vê, tem 30 caras dentro de uma cela. Não tem como. Não tem como ver. E aí o cara faz bebida destilada, vira uma pinga mesmo. Pinga, 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 pinga. Os caras conseguem esquentar a água. Os caras fazem micro-ondas dentro de uma cela. O cara pega papel alumínio da Marmitex, junta com o fio que ele arranca da luz, puxa com isso aqui, aquilo dá um atrito, esquenta, põe a comida junto, esquenta a comida. Que loucura, cara. 24 horas pra pensar e os caras dão um jeito pra O tudo. tempo tem. E, cara, como que entra celular? Que você vê aqueles golpes que vende dentro da cadeia de celular? Como que entra celular na cadeia, cara? Antes de entrar na penitenciária, eu pensava, isso daí é funcionário corrupto. Funcionário. Corrupto. Faz sentido. A gente pensa, algum primeira coisa. cara passa pra dentro, algum cara passa. Primeira coisa, existe. Tá. Só que é tão irrisório perto da realidade dos celulares que eu chego a ser até covardia dizer que é É por causa disso. corrupção. Na verdade, hoje estão se adotando aí alguns raios-x, uma forma mais moderna. Tá. Mas antigamente, o máximo que existia numa penitenciária era um detetor de metal. Tá. E pegava o seu aparelho o menor possível, às vezes até por partes, né? Ah, tá. Hoje a gente não encontra tanto que Desmontava spinning, ele. mas antigamente era por partes. Se embrulhava no papel carbono, colocava numa camisinha, introduzia no corpo, passava no detetor de metal, não apitava. Ah, por exemplo, a esposa de um Por exemplo, dos detentos. por exemplo, colocaria ali. né? É a minoria. É a minoria que vai fazer isso, é óbvio. Mas essa é uma das formas que entra. Às vezes, corrupção de uma empresa que entrega alimentação. O cara é um CDP, né? Não tem alimentação própria. Então, as caixas que chegam as frutas, dentro de uma fruta tem um celular, uma parte de um celular, uma peça. Então, essa fruta passa e chega até o preso da cozinha que tem acesso e distribui para dentro da cadeia. Passa, Os caras são engenhosos, passa cara. por mil formas. Já até por drone a gente já pegou. Por drone? Por drone. O cara colocou O passando cara drone por pra... drone e jogou o celular por drone. Que loucura, cara. Por drone. Então, Os assim, caras são muito engenhosos, né, cara? penitenciários onde são bem mais próximos e fica perto de mato, cara arremessando droga. Caraca. Perde um, mas passa 20, 30. Sim. Entendeu? Então, é aquela corrida de gato e rato. Tenta fechar aqui, aí abre, por ali. sai por ali. Tenta fechar aqui, abre por ali. É muito difícil. É realmente muito difícil. Uma solução que tentaram aplicar aí, mas até hoje eu não entendo muito bem porque ainda não funciona, são os bloqueadores de celular. É engraçado que se você chega na administração da penitenciária, eu como agente, como fui agente, meu celular 100 metros da penitenciária já não está funcionando. Sim. Mas dentro do pavilhão está funcionando. Funciona, a gente não entende até Funciona hoje. bem, né? Bem. Meu celular, às vezes, aqui Né? em casa, não para de o sinal cai. Fala, porra. São coisas inexplicáveis. É. Mas esse seu passado, cara, eu imagino que ele tenha moldado muito o seu caráter, a sua forma de lidar com a situação, né? Ainda mais pelo estudo de violência que você teve na prática. Ali eu consegui ver realmente como o criminoso pensa. E como você definiria o que você viu ali da mente do criminoso? A mente do criminoso, ele é extremamente egoísta, é tudo pra ele, dane-se você. Se você estiver no caminho dele por um crime, ainda que seja um crime simples, eu vou roubar o celular. Mas se você for um obstáculo, ele não pensa, em regra, 2 vezes antes de dar um soco, uma facada ou um tiro. Se ele quer pra Se ele ele, quer, ele quer ele e quer. boa, é aquilo. E acabou. Ele não vai julgar, por exemplo, se sua esposa tá caída no chão implorando, Não. se seu filho tá ali no mesmo cômodo, se ele quiser estuprar ela, é aquilo Em e regra, acabou. vai ser assim. Ah, Então, são pessoas que têm o seu caráter forjado em situações muito diferentes de um outro cidadão. Tá. Então, eles têm valores diferentes, eles têm pudores diferentes, o limite deles é diferente de um cidadão que foi criado com regras na sociedade. Tá. Então, a regra é para nós. Pra gente. É,